Então vamos lá? A gente vai conversar aqui hoje sobre 4 regras minimalistas que mudaram bastante a minha vida. Eu não sou uma pessoa que eu sou muito focado nesses movimentos, não. Minimalista isso, minimalista aquilo. Mas algumas coisas, quando eu fui lendo, fizeram muito sentido e eu percebi que elas já faziam parte da minha jornada sem que eu tivesse percebido. Quando eu falo que mudaram a minha vida, eu não tô exagerando, não. Sei que esses títulos aqui de YouTube é muita coisa que você fala, fez toda a diferença. Mas eu tô falando coisas que realmente transformaram os meus dias e fizeram a minha vida ficar mais simples, mais leve. Vou tentar falar sobre isso aqui com vocês hoje. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já deixa aquele like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, só considera deixar seu like, se inscrever aqui no canal se o vídeo te ajudar, te trouxer algum conhecimento que você não tinha. Se não te ajudar, cara, não precisa deixar o like, senão depois vai ficar aparecendo vídeo pra você, vai te atrapalhar mais do que ajudar, né? Primeira coisa, eu tinha muita mania, como eu gosto de investir, de fazer conta de absolutamente tudo. Então, assim, quem é mais focado em investimento, a gente começa, eu vou no supermercado, eu começo a fazer conta daquilo do supermercado, eu vou viajar pra algum lugar, eu começo a fazer conta mínima, né? Às vezes de coisa de 10 reais, 15 reais, e você vai ficar fazendo aquelas contas ali. Eu fiz uma última conta, foi um compromisso que eu fiz comigo mesmo, que foi descobrir quanto dinheiro eu ganhava nesse processo de ficar calculando cada micro detalhe, avaliando cada pequena transação, quantos para ganhar 1% a mais, né? Às vezes o 0,5% a mais. Eu fui ali calcular para gastar 10 reais a menos, 5 reais a menos e tentei fazer uma soma daquilo e depois multipliquei isso por 12. E eu descobri que num ano inteiro, fazer essas contas não mudava nem em 2% o meu orçamento anual, né? Ou seja, eu gastava horas da minha vida com aquilo ali e o impacto daquilo era mínimo mesmo. Eu coloquei 2% aqui, mas na prática no meu resultado não chegou a 1. Faz essas contas e tenta avaliar se vale a pena para você. Quando eu parei de fazer essas contas pequenas, eu alcancei uma liberdade muito maior, né? Eu alcancei um bem-estar muito maior e fiquei menos noiado também, porque eu percebi que fazer essas contas me deixava mais ansioso, me deixava mais preocupado com relação a dinheiro e não era uma coisa que fazia diferença, porque, olha, se você ganha X reais por mês, aquele dinheiro ali é o que você tem para gastar. Se você investe logo aquele dinheiro no começo, o resto das contas que você está fazendo é simplesmente uma conta que vai significar poder comprar um pouquinho mais de uma coisa ou de outra e que não vai te trazer a felicidade que a paz te traz. Então simplesmente essa tranquilidade de você poder passar mais tempo com as pessoas que você gosta, se preocupar menos com essas minúcias faz mais diferença, né? Isso aqui foi uma coisa que eu percebi. Menos conta, menos brigar por centavos, menos sofrer, né, numa busca eterna para encontrar uma coisa que tá 10 reais mais barato na outra loja. Isso tudo me deu um pouco mais de liberdade, assim. Não é que você não vai fazer as contas dos números grandes, mas aquela coisa pequena, né, muito pequenininha, eu parei de fazer permanentemente. É um contrassenso, né? Considerando que a gente é um canal de investimento aqui, normalmente as pessoas ensinam a ficar calculando o valor do seu, aquele hábito do dia, o sei lá o que do cigarro, não sei lá o que você vai comprar uma Ferrari, e ninguém tem essa Ferrari, né? Simplesmente a conta que todo mundo, olha, se você fizer isso, você vai ter a Ferrari, e a pessoa que tá te ensinando não comprou essa Ferrari com esse dinheiro do negócio. Na verdade, ela só comprou alguma outra porcaria tão inútil quanto, só que gastando muito mais tempo. Segundo ponto aqui foi reavaliar o tipo de conteúdo que eu consumo. Isso aqui é muito estranho. Vou te explicar e vocês vão entender. Quando a gente volta lá pra Disney dos anos 90, a gente tinha ali a Disney ensinando as crianças que elas deveriam se esforçar e se transformar para que elas fossem aceitas e se tornassem pessoas relevantes para a sociedade. Você vai entender por que eu tô falando isso tudo, né? O Simba ali, ele nasce pequenininho e daí ele precisa crescer e se desenvolver para poder tomar conta daquele território do pai. E muitas vezes, né, a jornada do herói ali é sempre sobre um grande enfrentamento, né? É um grande enfrentamento com relação a ter que trabalhar, se esforçar muito para que ele possa vencer. Então a gente cresceu nessa geração onde o Hércules ele tem um grande desafio, daí ele é uma pessoa mais fraca, ele aprende a lutar, ele diminui a covardia dele, aí ele enfrenta os medos e aí ele ganha. Ou quando ele tá muito arrogante, ele precisa baixar, adquirir aquela humildade para aprender e aí ganhar. E era assim com todos os desenhos animados que a gente via naquela época, né? Então o Ash ali, quando era do Pokémon, você vai entender como que isso moldou sua cabeça. Então ele tinha que se esforçar e aí depois ele conseguia perder, aí perder, depois de um tempo ele conseguia ganhar, não era isso? Esse era o formato que a gente aprendeu. Então na jornada do herói ele precisava entrar num ato, perder, ser derrotado para adquirir ou uma humildade ou uma sabedoria maior e aí ele se desenvolvia, né? No Avatar, a lenda de Aang, toda hora ele perde várias vezes, consegue um professor, aquele professor ensina ele cresce. E essa foi a mentalidade que construiu a nossa cabeça. Depois de um tempo, os desenhos animados e os filmes mais recentes, eles criam uma história um pouco diferente, né? Ele sai dessa coisa mais do estoicismo e vai pro epicurismo. Como é que funciona, né? O mundo precisa mudar para aceitar o herói, né? É mais ou menos isso. Então, olha, eu sou desse jeito e a sociedade está toda errada e agora eu vou enfrentar a sociedade e a sociedade vai ter que se dobrar à minha vontade, né? O Ratatouille. Paris inteira teve que aceitar que um rato cozinha. As princesas da Disney mais recentes, então, o mundo inteiro tem que aceitar que agora as coisas novas funcionam e os jovens têm mais razão. E
a gente começa a consumir esse tipo de conteúdo desde a infância e você normaliza algumas coisas. Então, quando eu pensei e refleti de forma um pouco mais madura, né, e comecei a me inspirar naquelas coisas que transformaram as sociedades e não nesse conteúdo mais que promete que o mundo tem que se dobrar e etc., eu vi que eu tava ficando mais durão, né? Eu tô ficando melhor pra aguentar porrada, um pouco mais fácil. E não é que isso seja bom, né? Eu não tô dizendo que todo o mundo não tenha que evoluir, o mundo não tenha que se adaptar, mas é que pra mim, quando eu comecei a consumir muito esse conteúdo que diz que a sociedade precisa se transformar e que a sociedade precisa se adaptar e não eu preciso me adaptar, eu percebi que isso entrava muito na minha cabeça. Eu não sei se isso entra na cabeça de vocês de alguma maneira e vocês também não percebem, mas quando eu fiz um exame, um autoexame ali, pensei, nossa, o que eu tô consumindo, né? E eu consumia muita coisa catastrófica, essas coisas de fim do mundo, assim, eu tava ficando uma pessoa muito catastrófica. Quando eu comecei a então repensar esse conteúdo, repensar aquilo que moldou as pessoas que eu admiro e aquilo que estava me moldando, e não adianta você pensar, não, eu tô distante daquilo, é só entretenimento, para o nosso cérebro nunca é, seu cérebro ele costuma acompanhar a jornada e fazer aquilo pertencer a você de alguma forma. Eu percebi que eu comecei a ter uma dureza um pouco melhor, eu entendi que o mundo, né, ele não é um lugar onde você desce e ganha, né, toda vez, eu vou entrar para ganhar, eu vou entrar para ganhar. Quando eu comecei a fazer essa reavaliação e comecei a escolher mais cuidadosamente os livros que eu vou ler, comecei a escolher mais cuidadosamente os filmes ou as séries que eu verei, eu percebi que ficou mais fácil enxergar o mundo não como um lugar que vai me destruir, nem como um lugar que vai me ajudar, mas como um lugar que tem todas essas possibilidades, né? A doença, ela é inerente à condição de vida humana. As coisas que acontecem com você não é a perseguição do mundo, você não é o personagem principal de nada, você é uma pessoa comum. Então, quando você começa a entender isso, que você é fruto do seu meio, né? Que você não tem uma vida muito diferente dos colegas que estudaram com você na escola, que fizeram o mesmo curso superior, que tomaram as mesmas decisões, você começa a perceber que o seu poder de decisão ele costuma ter uma influência muito menos direta na sua vida do que os eventos externos, né? Se amanhã jogarem uma bomba na cidade em que você vive, necessariamente você está entre os mortos no geral. Se a bomba for grande, né, o suficiente para pegar a área, você morre na explosão. E obviamente, quando coisas boas acontecem dentro da sua região, você é fruto daquele tempo específico. Então muitas vezes é sobre escolher o lugar, sobre escolher o posicionamento onde você está, para que isso agregue mais na sua vida, né? Entendeu? Olha, se eu estou numa empresa que todo mundo aqui está se desenvolvendo, muito provavelmente eu também vou me desenvolver. Se eu entrei num negócio que deu errado, obviamente eu também vou dar errado. Na minha vida financeira vai correr mais ou menos igual aquele lugar. Então você começa a pensar, será que eu não deveria me posicionar melhor, né? Porque você pega, poxa, quantas pessoas ficaram ricas naquele ciclo de crescimento dos americanos ali, naquele país, naquele momento? Pô, um monte de gente, né? Quantas pessoas estão nesse momento dentro do estado de Goiás ou dentro desses estados que estão se desenvolvendo ganhando mais dinheiro? Não é que eu sou muito gênio, é que eu tô bem posicionado. O meu estado tá crescendo, o PIB tá funcionando, né? A gente tem aqui o agronegócio abundante que dá dinheiro para as laterais daquilo, né? No mercado financeiro, o mercado inteiro tá crescendo, eu estava naquele mercado naquele momento, eu comecei a me desenvolver. Obviamente, se o mercado financeiro cresceu 100 e poucos por cento no Brasil e eu estava no mercado financeiro, eu cresci 100 e poucos por cento. Não porque eu sou gênio, porque eu fui levado por uma onda. Então, quando a gente começa a entender isso, né, e mudar o conteúdo que eu assistia, me fez perceber esse tipo de coisa, me fez perceber muito mais isso. Uma coisa meio iludidos pelo acaso, Nassim Taleb, né? Então, o quanto a nossa decisão, ela existe, mas se você se posicionar nos lugares certos, vai fazer mais diferença. Eu fiz isso. Então, eu comecei a olhar para minha vida de forma um pouco mais intencional, a partir de não consumir conteúdo que me diz que eu tô certo. Porque hoje em dia a grande produção audiovisual é para dizer que você tá certo, que o mundo tem que se adaptar. Você é gay, então todo mundo tem que se adaptar e tem que amar os gays. Olha, você é católico, todo mundo tem que gostar de Jesus Cristo. Não é isso, não é assim que funciona, né? As pessoas são muçulmanas, estão lá não gostando de Jesus Cristo. Não tem nada a ver, não tem nada que você possa fazer que vai obrigar eles a mudar os meios de vida. Você pode escolher ficar perto deles ou não ficar. Simples, né? Se eu tenho um lugar que me faz mal, eu me distancio daquele lugar. Eu não tento mudar todo mundo naquele lugar, né? Eu tô numa empresa que me faz mal, vou embora pra outra. Eu cheguei nessa conclusão, então foi uma regra que funcionou pra minha vida, né? Uma regra de rever o que eu assisto pra eu parar de me sentir vítima ou achar que eu tenho que mudar o mundo e me enquadrar melhor e começar a escolher os lugares onde eu estou. Não sei se deu pra entender, não sei se ficou claro, mas é porque é uma coisa muito complexa, né? Mas é uma regra que eu tenho seguido. Eu só fico onde me agrada agora, né? E me agrada não no sentido de não me tira da zona de conforto, mas me agrada no sentido de que aquele meio tá me levando pro lugar onde eu quero. Então a terceira regra que pra mim é fundamental, eu gasto naquilo que me dá retorno, uma avaliação diferente, tá? Durante muito tempo, eu não pensava acerca dos meus gastos da maneira que eu imagino hoje. Era assim, não tô falando de retorno financeiro, eu tô falando de retorno financeiro, de conhecimento ou de felicidade real. É que algumas coisas você é levado a tomar essa decisão de compra porque estão comprando. E a gente é assim, a gente se entende muito mais como consumidor hoje que como ser humano, né? A gente sabe o que
que alguém é a partir do consumo. Quer ver? Se eu tenho um bigode virado pra cima, um óculosinho, uma camisa xadrez e uma camiseta de uma banda estranha, você sabe que eu sou hipster. Se eu tô vestido de terno, com aquela calça meio pega-marreco, tarará, você sabe que eu sou o corretor imobiliário ou o cara do mercado financeiro. E a gente começa a se definir a partir dessa lógica, né? Olha, o que que eu sou? Tô tentando passar aqui imagem. E a gente começa a consumir aquela coisa que dentro do nosso meio é visto como sucesso, ou é visto como diferentão, ou é visto de alguma maneira. Eu parei de fazer esse tipo de consumo e comecei a analisar o consumo que me interessa, né? Poxa, se eu vou comprar um jogo de videogame, não vou comprar um jogo de videogame porque tá todo mundo comprando. Vou comprar um jogo que eu quero jogar, que me interessa jogar, que vai me trazer liberdade. Se eu vou comprar um carro, não é um carro que as pessoas queiram ver, né? Se for uma coisa que eu tô pensando em fazer a foto, eu não compro. Simples. Se é pra você conseguir likes, se é pra você conseguir aprovação, então aquilo não me atende. Eu não tenho interesse em ter uma casa ou fazer uma viagem pra eu postar uma foto pra eu mostrar pras pessoas que eu tô bem. Não faz sentido. Eu parei de fazer esse tipo de coisa. Então, já tem alguns anos quem me segue aí, poxa, não tem mais foto de nada, meu. Não tem mais foto de coisas que vai simplesmente que eu trouxe pra fazer uma foto. Não tem mais esse tipo de coisa. Tem agora as coisas que eu gosto, né? Eu mudei a mobília da minha casa inteira. As coisas que eu gosto. Falei, olha, eu vou agora comprar aquilo que me faz feliz, não aquilo que fica bom na imagem, ou aquilo que as pessoas querem ver. Porque a gente vive nessa sociedade que você vai se guiando pelos likes, e não adianta você falar que você é diferente, todo mundo é igual, você começa ali e não para mais, você não consegue mais parar. Então, eu penso nisso, né? Por que eu tô fazendo essa aquisição? Se for pra conseguir qualquer tipo de atenção de qualquer pessoa que seja, eu acho que isso não te serve. Não quer dizer que você não tem que trabalhar bem a sua imagem pros outros, nem nada disso, mas aí com intencionalidade, né? É pra ganhar retorno financeiro. Olha, eu comprei um relógio tal, porque isso vai permitir que eu acesse tais pessoas, eu nem acho que permita, no geral, mas eu acho que vai permitir acessar tais pessoas. Então você tá buscando retorno financeiro. Entrou nessa categoria de gasto. Agora, se é uma coisa simplesmente para você ganhar reconhecimento de gente que não te importa, para poder causar inveja no outro, se é isso, né? Uma casa invejável e tal, não te serve. Para com isso, tá? Vai ali fazendo as coisas mais para você. E não tô dizendo que você não possa postar suas fotos, fazer aquilo que você quer, não tô dizendo isso, mas só gastar no que dá retorno. Então calcula qual o retorno esperado. E eu faço hoje em dia até a avaliação de estrelinhas ali, né? Isso obviamente para os produtos caros. Não tô dizendo para comprar um café, você já sabe o retorno. A cafeína entra na hora no sangue, para comprar uma cerveja também. Então isso faz mais sentido. E por último, né? E uma regra fundamental também é você fazer uma higiene do seu tempo no sentido geral das coisas. É assim, é uma regra muito básica, né? Quantas horas eu estou passando trabalhando? Quantas horas eu estou passando com a minha família? Quantas horas eu estou passando estudando e me elevando de alguma maneira? Entender isso como um terço, né? Então, a grande questão é a seguinte, olha, um terço para mim e para minha evolução, seja espiritual, seja de conhecimento, seja de, né, qualquer outra coisa. Um terço para a minha família, para aquelas atividades que me dão prazer, para aquilo que eu gosto de fazer, e um terço do meu tempo para o trabalho. Parece uma coisa besta, mas quando eu consegui dividir melhor a minha vida, e eu ainda não consegui, né? O meu trabalho ainda tá com quase 2/3, mas eu tô chegando lá. Quando eu consegui dividir melhor isso, eu percebi que eu trabalho melhor, que eu rendo melhor, que eu consigo aproveitar melhor o meu tempo de descanso. Antigamente eu ficava focado muito mais no trabalho, porque eu achava que o trabalho era a parte mais importante da vida. Mas aí por trabalhar demais, eu estudava de menos muitas vezes, porque eu estava muito focado no dia a dia do trabalho, aí parava para estudar 1 hora por dia. Só 1 hora por dia é muito pouco, né? Para você se estudar, para se aperfeiçoar em alguma coisa. Aí também não cuidava muito bem do meu corpo, eu tava já com 93 quilos ali, eu sou alto, tenho 1,86 m, mas estava já muito mais acima do peso que deveria, e obviamente isso prejudicava a minha saúde. Daí tava sempre inchado, porque no tempo de descanso eu aproveitava para beber tudo que podia, porque era o tempo que dava para relaxar, a dopamina mais rápida que tem a do álcool, né, que é barata, etc. Só que isso foi me custando, esse desequilíbrio na vida vai te trazendo determinadas consequências. Quando você vê, você não pegou, você não foi no aniversário do seu irmão, não deu um parabéns, não almoçou com ele, que é a pessoa que mais importante da minha vida são os meus irmãos, da minha irmã, e aí eu não tava ali conseguindo aproveitar, não encontrava meu tio há sei lá quanto tempo. Falei, poxa, mas aí não faz sentido, né? Se eu tô trabalhando para ter esse tanto de dinheiro, para simplesmente conhecer as pessoas a partir do Pix, né? Se eu só faço o Pix para as pessoas que eu amo, não tá fazendo muito nexo, porque eu não tô usufruindo disso. Então, quando eu comecei a pensar nisso, eu me organizei melhor, comecei a estudar mais. Esse ano me dediquei 1/3 mesmo do meu tempo quase ao estudo e ao trabalho. O trabalho consumiu mais, só a família ainda ficou em menor escala aí, mas ao estudo, assim, fazer suas orações, se for o seu caso, né? Não quero aqui ficar pregando regra de que religião cada um deve seguir. Então, fazer suas orações, entender seu corpo como um lugar. Você vai estar preso a ele sempre, né? Então, eu comecei a fazer meus alongamentos, tal. Todo dia de manhã faço os alongamentos para melhorar minha postura, faço meus agachamentos certinho. Não tô dizendo para ficar atleta, não. Mas, pô, comer direito, né? Se importar, cozinhar sua própria comida, dedicar esse tempo. Quando eu entendi essas regras aqui, mudou muito a forma como eu vivo. Então, para mim, fez toda a diferença e isso me fez ganhar mais dinheiro, ironicamente, né? Quem diria? Descanse enquanto
enquanto eles trabalham. Cresci melhor, bem, né? Esse tempo agora melhor que os meus concorrentes e tal. Então isso aqui foi o que funcionou pra mim. Significa que vai funcionar pra você? Não sei, né? Uma coisa que eu aprendi também nesse tempo agora é que cada um tem uma vida diferente do outro, cada um sabe a dor e a delícia de ser exatamente o que é, né? Não é isso que o poeta dizia? Então, a gente precisa avaliar isso, parar de entender que tudo é uma regra para todo mundo e viver a sua vida do jeito que você quiser. Queria compartilhar isso aqui com vocês, sei que não é um vídeo ultra técnico de investimento, mas fiz também de ações aí, de análise, eu sei que vocês gostam também, mas a gente tem que mesclar aqui no canal, né? Porque a gente tá junto nessa relação aqui, vai fazer 6 anos. Né? Se a gente não evoluir esse relacionamento nosso para outro lugar, que seja só comercial, a gente também vai ficar com determinada dificuldade. E se você quiser aprender a cuidar bem do seu dinheiro, investir e crescer, né, cara? A UVP, ela tem representado o crescimento na vida de muitas pessoas. Eu tenho muito orgulho de todos os dias que eu acordo receber uma mensagem de alguém me contando, olha, transformou minha vida, mudou meu casamento, mudou a minha vida profissional, mudou tudo pra mim. Então todos os dias lá na comunidade da UVP tem um relato gigante, alguém postando como que a UVP transformou. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, se transformar em um membro da UVP, eu te convido. Entra aí no botão, faça o sinal de perfil, que a gente foca em dinheiro, claro, esse é o ponto principal, mas a gente não te ensina a ser o homem mais rico do cemitério, a gente te ensina a aproveitar bem a sua vida, nem a mulher mais rica do cemitério, né? Agora tem muitas mulheres, quase 20% do canal aí. Nossa, bacana. As meninas têm que comentar mais, vocês nunca participam. Então, preenche o questionário que pra mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. E não fica magoado, não. Eu sei que às vezes alguém entra aqui e fala, fui recusado na UVP, não sei exatamente por quê. A gente leva muito a sério o preenchimento desse formulário pra saber se a UVP funciona pra você. Eu poderia só colocar um botão de compra aqui, né? Que é o que todo mundo faz. Mas a gente tá construindo uma comunidade. Nós somos hoje mais de 50 mil pessoas, tem grupos ali com aqueles que atingiram patamares específicos, tem a nossa comunidade, a gente tem uma troca, etc. Se você aceita qualquer pessoa dentro da comunidade, é verdade que como dinheiro isso compensa mais. Mas também é verdade que ela vai perder força a longo prazo. A gente quer sim construir o banco, construir sei lá o quê, mas a gente quer construir isso pra nossa galera. É isso que a gente tá procurando, tá bom? Então não fica magoado, não tenta de novo, preencha adequadamente que vai funcionar. Não precisa ter conhecimento financeiro pra passar na UVP. Pelo contrário, né? Quem tiver do zero tá ótimo. Mas precisa ser uma pessoa que tá alinhada com os nossos objetivos. Agora deixa eu verificar aqui se vocês deixaram alguma pergunta aqui. Eu vou parar de responder pergunta do Área 11 porque tá tudo lá no vídeo, eu não aguento mais, gente. Vinícius Ferronato. Raul, uma dúvida. Depois do IPO e da venda dos papéis da empresa, como ela se beneficia do mercado? Ela não se beneficia, somente no IPO. Pois quando se compra uma quantidade de um ativo, se compra de uma pessoa que quer vender. Logo o dinheiro não chega até a empresa diretamente. Correto? Correto. Concluo que não invisto diretamente na empresa. Você tem ações da empresa, mas você não investe na empresa. De fato, você está absolutamente certo. Por isso que é bom fazer as aulas, né, gente? Isso aí vocês entenderiam. O Som na Rota fez uma pergunta muito boa. A conspiração estava certa, eu falando aqui, né, da conspiração de você não vai ter nada. Ele falou, cara, quanto você recebeu para tentar desmentir eles? Você acredita que o Fórum Econômico Mundial de Davos, os homens mais ricos do mundo, eles fizeram uma pesquisa nos canais do YouTube, aí eles me descobriram, aí eles me ofereceram uma ampla quantia em dinheiro para eu dar opinião em português, que o Brasil é muito importante, com certeza, para o Fórum Econômico Mundial, e convencer você de que o Fórum Econômico Mundial não é uma conspiração problemática. Faz sentido. Eu devo ser muito importante, então. Bons amigos. Eles não me pagaram nada, mas se quiser eu até aceito. É porque no mundo real hoje em dia, cara, a gente consegue analisar as coisas, né? Agora, quando você cria conspiração de tudo, não tem como. Gustavo Carvalho perguntou, Raul, nunca pensou em entrar na política? Já pensei sim, mas aí eu repensei e descobri que eu prefiro trabalhar. Eu não gosto de roubar, gente. Eu não tenho muito essa tendência e sinceramente, eu não tenho bons exemplos de políticos no Brasil, tá? Não acredito muito na política nacional, não. Talvez um dia eu mude de ideia, espero que não. Mas hoje eu não tenho o menor interesse em virar político, não. Beijo pra vocês, até amanhã.